A voz é uma das principais ferramentas que temos. E justamente por fazer parte da rotina, muitas vezes só percebemos o valor dela quando alguma coisa muda. Mas uma alteração na voz nem sempre é apenas um incômodo passageiro. Em algumas situações, ela pode ser o primeiro sinal de um problema mais grave e que precisa de atenção. Hoje, no Ponto de Vista, a gente vai entender como cuidar da voz e quando a mudança merece ser investigada. Para isso, recebemos a fonoaudióloga Alana Tagarro. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez, né, Alana? Obrigada, é um prazer estar aqui. A gente sempre falando, né, dessa ferramenta tão preciosa que a gente tem, que é a nossa voz. É verdade. E que nem sempre as pessoas dão valor, né? Não, às vezes uma mudança de um pouquinho do tom da voz já é um sinal de alguma coisa que precisa ser investigado, né? E a gente precisa mesmo ter atenção a essas mudanças para justamente correr antes que as coisas possam piorar. Então, o que a gente pode considerar uma voz saudável, por exemplo? Uma voz saudável é aquela que a gente consegue transmitir nossa comunicação, nossa mensagem sem esforço. Para produzir uma voz, a gente não precisa de esforço, de desconforto. Então, uma voz saudável é aquela que é produzida de uma maneira sem nenhum problema, vamos dizer assim. Sem dor, sem desconforto, sem fadiga. Que sai fácil, né? Que sai fácil, isso. E quais são os hábitos, então, mais comuns do dia a dia que podem, no caso, prejudicar a nossa voz? Pigarrear é um fator que acaba prejudicando a voz. Falar alto, falar competindo com ruído em lugares muito barulhentos. A gente acaba se esforçando mais para fazer trabalhar um pouco mais com a voz para outra pessoa te escutar no meio daquele ambiente muito barulhento. Né? Alguns cuidados gerais mesmo assim, falta de hidratação, isso é muito ruim também, isso prejudica a voz. No geral são mais esses. Tabagismo. Com certeza. Tabagismo, o cigarro, o fumo, isso é um dos principais fatores para o câncer de laringe hoje, né? Para o desenvolvimento do câncer. Então, isso é um hábito muito nocivo. Você falou sobre pigarro, né? Mas o pigarro por si só, tem gente que tem um hábito de pigarrear ou ele já indica alguma coisa? Então, ele já indica realmente alguma coisa que possa estar errado, né? Às vezes pode se tratar de um problema gástrico, um refluxo gastroesofágico, né? Pode indicar que... E aí isso precisa ser investigado mais a fundo. Mas o hábito por si só é sinal de que alguma coisa não está legal, não é normal pigarrear. E tem também os famosos sulcos, né? Na prega vocal, na corda vocal, Sim. que podem também ocasionar essa quantidade maior, né? O acúmulo de secreção e que ocasione mais pigarros. O sulco é o que a gente chama de uma alteração estrutural mínima, né? A pessoa já nasce, é uma alteração congênita, já nasce com isso. E isso acaba predispondo um pouquinho o pigarro pela produção da secreção, né? Mas, e aí um hábito legal da gente fazer para não pigarrear, porque é um hábito nocivo, né? Acaba prejudicando a voz, é a gente tomar pequenos golinhos de água, ou então deglutir, engolir essa secreção. Ao invés de pigarrear, engolir, ou tomar um golinho de água, sempre é bom e acaba amenizando. Tá, falar muito alto ou gritar com frequência pode causar de fato lesão nas cordas vocais? Pode. E o que acontece na voz para a gente entender quando ela é exigida dessa forma? Então, para a gente falar, a voz ela é produzida nas cordas vocais, né? Famosas cordas vocais, mas na verdade elas são chamadas de pregas vocais. E elas acabam vibrando várias vezes para poder produzir esse som. Se pudesse explicar para quem está em casa, sei lá, com a mão fazendo um gesto, era como a corda vocal, as pregas vocais. Isso. Se são músculos? Isso, são músculos. Vamos lá, vamos começar assim. As pregas vocais, elas ficam localizadas aqui no pescoço, na nossa laringe, né? Onde tem um pominho de Adão aqui que a gente chama, elas ficam localizadas nesse ponto aqui da laringe. E aí são duas pregas mesmo, e elas acabam fazendo um movimento ondulatório, justamente para essa vibração ocorrer. É um músculo. Então, ela acaba vibrando e em volta desse músculo a gente tem uma camada que recobre ela, que é um epitélio. E ele é muito delicado. Então, para a gente falar, ela faz esse movimento de abrir e fechar constantemente. Quando a gente fala alto,
e grita, esse movimento que tem que ser muito delicado acaba sendo realizado de uma forma muito mais forte e acaba gerando um esforço maior. E como é um epitélio muito delicado, esse esforço acaba trazendo algumas outras consequências. Na verdade, de fato, pode machucar. É isso que de fato acontece. E no caso dessas lesões, existe um repouso vocal, né, que em alguns momentos soluciona, já resolve por si só. E aí você falou muito da hidratação, certo? O que a falta de água, de fato, pode interferir na qualidade da voz? Então, a água, assim, a gente precisa deixar bem claro que a água não passa pelas cordas vocais. Então, a gente tem uma hidratação quando a gente bebe água corretamente, a quantidade de água que precisa, a gente hidrata o corpo de uma maneira sistêmica, acaba sendo pela circulação. E a prega vocal também, por ser vascularizada, isso tudo, como o corpo está hidratado, ela acaba ficando também hidratada. A gente evita o ressecamento das cordas vocais. E quem precisa falar, por exemplo, durante muitas horas, né? Por dia, tem que ter uma rotina de cuidados diferentes? Tem sim. Existem exercícios, né, para aquecimento e desaquecimento da voz. Imagina, um atleta não vai para uma sua maratona ou para o seu esporte sem estar muito bem preparado. Assim como eles trabalham os músculos para realizar aquela atividade dele, o profissional da voz, quem usa constantemente a voz, precisa desenvolver o hábito também de exercitar o músculo da voz. As pregas vocais, elas são um músculo. Então, a gente tem exercício para condicionar esse músculo para ele não fadigar em altas demandas. É mesmo, o pessoal de telemarketing também, será que faz? Ai, eu espero que sim. Porque usa ali o dia inteiro, né? O dia inteiro. E fora também que assim, a população do telemarketing também tem a questão da audição que precisa estar ligado, não só a voz, né? Porque eles acabam ficando com fone de ouvido o tempo todo. E que a gente está falando desses cuidados diários, né? Eu vou trazer um pouco aqui para a minha realidade, enquanto apresentadora, mas também enquanto cantora, que as pessoas não imaginam que a gente tem que ter esse cuidado, como você falou, como um atleta qualquer, né? E acredito também que tantos outros colegas jornalistas, professores, as pessoas que têm, que utilizam mesmo a voz como ferramenta. Então eu queria compartilhar um pouquinho com você que está em casa alguns exercícios, ou não vamos fazer uma técnica não, mas vamos falar um pouquinho sobre esses exercícios, porque as pessoas não imaginam que quem está ali, né, no palco ou na sala de aula ou apresentando aqui tem que ter um cuidado diário, né? Então a gente não é só o aquecimento pré-evento, né, pré-show, pré-apresentação, como um trato mesmo, um cuidado diário, como a gente faz a atividade física no nosso dia a dia. Exatamente. Os exercícios vocais. Então, deixa eu mostrar um pouquinho. Eu vou até pedir para rodarem aí. Deixa eu pedir então isso agora. Roda um trechinho de uma preparação que eu faço aqui, especificamente no programa, antes de entrar aqui em cena com vocês. Todos os dias antes das gravações eu faço esse aquecimento. Dá uma olhadinha. Então, tá vendo, gente? A gente faz as caras e bocas, né, Alana? Mas para na hora tentar trazer uma voz mais bonitinha, mais preparada para o pessoal que está em casa ouvir, né? Lógico. De uma forma mais prazerosa e também não faltar, tá, gente? Porque eu naturalmente já falo muito pelos cotovelos, mas se a gente não tiver esse cuidado, né? Não, verdade. Então, assim, ó, uma coisinha que eu uso muito, que eu acho que para quem utiliza também sempre, você falou da hidratação. Sim. Fazer uma nebulização com soro. Acaba sendo uma hidratação tópica, né? Você respira essas gotículas de ar e elas acabam ali, durante todo o trato aéreo, acabam umidificando a mucosa como um todo. E aí acaba auxiliando na hidratação. Tá, esses canudinhos daqui eu vou trazer como exemplo para vocês conhecerem, que eles têm tamanhos, né? E espessuras também, tudo diferente, tá, gente? São os famosos canudinhos, que a gente faz os exercícios, mas eu acho que esses daqui são mais direcionados, né? Eles são mais específicos mesmo. Soprando, Isso. Ó, os tamanhos diferentes, tá vendo? Ó.
E espessuras também, né? Isso, existem tamanhos, espessuras, né? Tem uns mais grossinhos, uns mais longos. Isso. Então, isso acaba a gente criando... Para cada um, a gente tem um exercício específico e também um objetivo específico. Quando a gente diminui tamanho, a gente acaba diminuindo também um pouco de resistência. Então, isso tudo tem que ser avaliado bem individual mesmo. Porque, às vezes, o que é bom para você não vai ser bom para o outro. E também aí a gente pega aqui parte de respiração, tudo isso tem que ser avaliado. Mas são os exercícios que a gente chama de trato vocal semi-ocluído. Pronto. E esse exercício, eu acredito que muita gente veja, especialmente cantores, né? Nossa, que postam muito. Isso é muito conhecido. Que é o exercício do tubo e geralmente, deixa eu compartilhar com vocês, a gente pega uma garrafinha. Isso. Um pouquinho mais da metade, não é isso? Isso aí. Coloca aqui, afunda um pouquinho. Isso aí. E é o chamado, o nome científico. Trato vocal semi-ocluído. Não, mas do tubo. O tubo é o LaxVox. Isso aí. Então, quando vocês veem... O LaxVox é uma marca, né? A gente chama ele de tubo flexível, justamente por ser flexibilidade. Isso aí. Vou fazer aqui para vocês verem, então vai ficar bonitinho. Pode fazer com ai, meu Deus, com a língua também ou só com ar, né? Isso. Ó. Isso aí. Ou modulando. A gente vai ter aula agora aqui, mas pra vocês entenderem um pouquinho do que a gente tem o cuidado com a voz, Isso né? aí. Isso aí, a gente está trabalhando agudos e graves, flexibilidade de prega vocal, tudo isso. Isso tudo para favorecer uma emissão mais suavizada, né, mais equilibrada. Isso é um ótimo exercício de aquecimento vocal, mas sempre vamos deixar claro aqui que isso é muito individual, né, Flavinha? Precisa ser avaliado. De acordo com a necessidade de cada um e a capacidade também ali de cada um para não ferir. Porque pode fazer surtir um efeito contrário se mal realizado, não é isso? Exatamente. Então, assim, é uma questão individual mesmo, tem que ser realizada uma avaliação especializada para cada um, porque o que pode ser bom para você não é bom para o outro. Às vezes você tem uma tensão maior que o outro não tem, às vezes o exercício não vai caber ali naquele momento. Então, é muito importante a avaliação. Tem alguns exercícios que são mais universais, que a gente até pode demonstrar aqui, que eu acho que você deve fazer, o som nasal, que é quando a gente emite o som do M. Mais frontal, né? Isso aí, a gente trabalha ressonância, a gente trabalha um pouco também de suavizar a emissão. Mas, por exemplo, por que a gente diz que é tão individual? Uma pessoa com DTM, ou seja, com uma disfunção temporomandibular, às vezes quando for rotacionar a língua, pode sentir dor. Então, às vezes não é apropriado para o caso dela. Mas são exercícios excelentes. E tem isso daqui, gente, às vezes eu tento fazer e mostrar nas redes sociais e tal, mas eu fico meio constrangida. É, bem engraçado. Podem utilizar para outros fins, não é a intenção, viu, gente? Mas a gente pode pegar, por exemplo, uma rolha. Sim. Né? Para fazer exercícios de, o que seria para dicção? Para articulação. Articulação mesmo. Eu tô toda de batom, não sei se eu vou conseguir, mas a gente coloca entre os dentes, certo? Me corrija se eu estiver errada. Eu tenho que falar o texto com essa rolha na boca. Isso. Olha que legal. Mas é uma prática comum. Isso. É um exercício que a gente faz. Isso maximiza a movimentação dos articuladores, boca, língua, bochechas, tudo isso para trazer uma emissão mais clara para outra pessoa, né? Porque a voz, ela é um som que é produzido nas pregas vocais, mas a gente modula. Por isso que ela é única para cada pessoa. Então, quando a gente trabalha a articulação, a gente tem mais clareza ao falar. E assim, você é uma profissional da voz, você é cantora, mas isso é para jornalista, isso é para comerciante, isso é para professor. Porque também quando a gente tem uma articulação bem equilibrada, a gente também diminui o esforço produzido nas cordas vocais. E também quero falar um pouquinho, quero conversar depois mais um pouquinho com você. Vou dar uma pausa rapidinho, tá, gente? Mas eu vou voltar porque a gente vai falar do envelhecimento da voz, exercícios que a gente pode fazer ao acordar para proteger, não é isso? E de algumas celebridades, algumas pessoas de destaque aí que hoje necessitam da voz, mas estão quase sem ela. É rapidinho, a gente volta já já. Ponto de Vista já está de volta e hoje falando sobre cuidados da voz, cuidados com a voz, e a voz envelhece. Sim, assim como o corpo todo envelhece, a voz também envelhece. E isso é muito comum no envelhecimento e também isso é um fator que às vezes até
proporcionam o idoso a se isolar da socialização, né? Por diminuir a qualidade da voz, a intensidade da voz, a acuidade auditiva também. E isso a gente precisa olhar com mais cuidado mesmo, porque isso tem tratamento e tem prevenção. Tem exercícios que a gente pode fazer também ao acordar, antes de sequer falar um oi, um bom dia, não é isso? Sim, sim. Primeira coisa, quando a gente acorda, a gente tem aquele edema leve ali, por isso que às vezes a gente acorda com aquela voz mais grave, mais rouca, né, mais sexy. E a gente pode fazer uma simples vibração de lábio para reduzir esse edema, para acordar essa prega vocal, ou uma vibração de lábio, língua, ou até aquele humming que a gente fez. Isso aí, ou... Então, são exercícios que a gente pode fazer ao acordar e que vai suavizando todo esse edema e vai acordando a prega vocal para fazer uma sonorização mais suave, mais adequada. E quando é que a gente percebe, a pessoa pode perceber que está, de fato, forçando a voz, assim? Quais os sinais que o corpo costuma dar? Então, se você chega ao final do dia sentindo cansaço vocal, fadiga vocal, ou a voz está um tom mais diferente do que ela começou pela manhã, se você sente dor para falar, dor na garganta ao final do dia, ou até mesmo rouquidão que não passa, isso tudo precisa ser investigado. Então, mas é normal, por exemplo, a pessoa ficar rouca de fato depois de falar muito, ou gritar, ou cantar? Quando que essa rouquidão deve ser observada de uma forma diferente? Quando é um ponto isolado, assim, eu gritei naquele dia e eu fiquei rouca, e no outro dia a minha voz voltou ao normal e não tive mais nenhum outro sintoma. Isso aí é normal. Você vai a um show, vai falar, você pode chegar no outro dia mais rouca, mas essa rouquidão tem que melhorar e depois ela não pode voltar. Então, rouquidão persistente é o sinal que a gente precisa estar atento. Se é uma coisa pontual que melhora, tudo bem, a gente releva, vamos dizer assim, né? E aí, nessa hora, já é o momento de procurar um profissional, né? Quais os profissionais, assim, que devem recorrer? Então, nós precisamos procurar o médico otorrinolaringologista, que vai avaliar a estrutura, né, da laringe, e ao fonoaudiólogo, a gente vai trabalhar, sim, em conjunto com o otorrino, justamente para melhorar essa função vocal. Então, possa procurar ou o otorrino ou o fonoaudiólogo, especialista em voz. E a gente está falando muito da rouquidão, mas tem outros sintomas também que devem despertar e ligar um sinal de alerta, né? Quais seriam eles? O pigarro é um deles, né? Aquela voz, a rouquidão é aquela sujeira na voz, né? Que é muito falada, então as pessoas acabam compreendendo isso melhor. Mas às vezes aquela voz mais soprosa, que sai mais ar para falar, isso não é normal, não é um sinônimo bom. Sussurrar também, aquela voz mais sussurrada também não é um bom sinal. Ardência não é um bom sinal. Aí já deve ligar o sinal de alerta e procurar, então, um médico. Sim. E a rouquidão persistente, ela pode estar relacionada, então, a doenças mais graves, por exemplo, como câncer de laringe? Pode sim estar relacionado, né? Lógico que existem outros sinais que precisam ser investigados, que também pode estar associada, mas é um dos fatores para o câncer de laringe, sim. Por isso que a gente sempre diz que qualquer alteração que sentir na voz precisa ser avaliado, né? Quanto antes a gente procurar saber a causa, o que está acontecendo, mais rápido a gente pode agir e mais eficaz é o tratamento. Agora, o que costuma... porque a gente está falando, mais uma vez, aqui de rouquidão, mas existem também problemas mais comuns, né? Como nas pregas vocais, como nódulos, pólipos, cistos e edemas. Eles são comuns também de serem encontrados, identificados? São bastante comuns e estão muito associados ao uso incorreto da voz, né? Lógico, e associada a fatores irritantes. Então, assim, aquelas questões que nós conversamos, de gritar, de falar alto, competir com ruído, tudo isso acaba gerando esforço à prega vocal e ocasionando esses tipos de diagnóstico que são comuns e que são fáceis até de ser tratados. Existe, mas através de exercícios também, geralmente? Porque existe, a gente está falando da prega vocal, que tem a fenda, né? A famosa fenda, acho que mais entre cantores e jornalistas também, acredito que acontece. Quando tem essa rouquidãozinha mais constante, é uma das coisas que podem ser avaliadas. Sim, que também identificadas. Exatamente, e que estão todas ligadas ao uso incorreto. Às vezes você faz ajustes musculares que
não sabe, tá, que está fazendo, Flavinha, nem adianta a gente conversar sobre isso, porque às vezes essa é uma coisa indireta. E aí, mas faz um ajuste por altas demandas vocais e precisa que usar a voz por mais tempo. Então, em algum momento, o seu corpo vai se adaptar, o problema é que ele se adapta de forma errada. E aí acaba acontecendo as fendas, os calos, os nódulos, né, vocais, os pólipos, enfim, tudo isso. E aí a gente tem alguns casos de cantores famosos, né, que sempre foram muito benquistos e qualificados por uma extensão vocal, por cantar naquele timbre muito agudo, ou mesmo que seja grave e tal, e que hoje se encontram quase incapazes de atingir notas, né, uma extensão. Geralmente isso é decorrente de quê? E o que acontece ali? O porquê que ocasiona isso? E não tem um tratamento mais para trazer uma cura, a voz de volta? Depende muito do que aconteceu para a gente dizer em trazer de volta, né? Mas na maioria das vezes isso está muito relacionado à prevenção. Então, por isso que a gente fala que profissionais da voz, profissionais que utilizam a voz com muita demanda, que façam um tratamento preventivo, porque a gente tem como prevenir que isso aconteça, que chegue a esse ponto. E aí vai muito dependendo do que está acontecendo para eu dizer assim, se é reversível ou não. Que isso pode ser consequência também de alguma situação mais grave. Pode ser mais isso aí. E aí provavelmente não tem mais uma volta, né? Tem como fazer um ajuste, mas não chega naquela mesma qualidade e potência. Isso aí. A gente acaba ajustando de uma maneira que a gente consegue para pelo menos devolver o prazer também, né? Às vezes de cantar, de lecionar ou de fazer um programa de televisão, tudo isso. Uma coisa que eu acredito que pouca gente se atente da importância da nossa voz, primeiro que ela dá muito a nossa característica, né? Você da outra vez citou até sobre isso, um próprio bebê reconhece a mãe, né? Justamente pelo timbre, as pessoas de longe, você chama, você já sabe quem está te acionando ali, tem também a coisa da memória afetiva, né, através de uma voz, mas um ponto que é muito importante, que hoje em dia a gente tem visto, a transição de gêneros. Sim. E o quanto que a voz tem um papel tão importante nessa transição. Sim, sim. Esses dias até a gente gravou um Reels justamente falando sobre isso. As alterações hormonais, elas acabam também realizando as alterações vocais. Mas nem sempre elas são suficientes para mudar. E aí entra o fonoaudiólogo também, justamente para adaptar uma voz mais que seja mais da identidade daquela pessoa, mais apropriada para aquela pessoa, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta sendo ela. Então, isso é muito importante. Existem que os hormônios vão conseguir ajustar, mas às vezes a gente também tem ajustes de ressonância, de timbre de voz que a gente consegue alterar com o exercício. Então, é muito legal esse trabalho, porque acaba devolvendo a pessoa também à sociedade. Porque é feita uma cirurgia também, a Maia Massafera, né? Se eu não me engano, que fez a transição de gênero e passou por uma cirurgia. Sim. Relatou na época que tinha que ficar muito quieta, mas teve algum probleminha ali depois. Mas, enfim, a pessoa busca também uma voz que ela se identifique, é isso? Exatamente. Que ela busque sendo aceita, que ela busque ela se reconhecendo naquela voz, né? Porque tem toda a mudança corporal. E se a voz não acompanha, é como se a pessoa não tivesse a identidade dela. Né? E aí, já falando de identidade dessas fases de transição, me veio aqui em mente, agora você falou da questão hormonal, que é importantíssimo. As mulheres que passam pelo processo de menopausa também sofrem impacto na voz? Sim, sofrem bastante impacto na voz. Elas tendem a ficar com uma voz até um pouquinho mais grave, mais agravada. Então, assim, isso também a gente tem exercício para trabalhar isso. É lógico que tem interferência hormonal. Mas isso também a gente consegue trabalhar. E o inverso agora, os adolescentes têm procura, porque especialmente os meninos, né, que passam por uma mudança muito radical daquela voz fininha, infantil, para daqui a pouco já ver uma voz bem mais grossa, né? Bem grossa. Então, a gente quando tem procura, é justamente quando essas mudanças, elas são muito frequentes na adolescência, né? E às vezes está num tom mais grave, aí volta tendo uma voz mais aguda ou mais grave. E aí isso daí acaba podendo gerar bullying, tudo isso. Eles ficam incomodados, tem isso. E aí acaba vindo à procura. Ou às vezes também, assim,
acaba que 13, 14 anos ali a voz não acompanha a mudança também, tanto de corpo, né, como voz. Então, eles acabam também procurando. Por que minha voz está tão fina assim ainda? Não era para eu estar assim? Então, existe sim essa procura. Ah, meu Deus, é muita questão, né, gente? Mas para a gente ver o quanto a voz da gente, no início do programa a gente falou, né? Que é uma ferramenta que passa quase que despercebida, mas o quão importante ela é na vida de todo mundo. E a gente nota quando sim, não a tem, né? Exatamente. Quando tem a falta dela. Então, se a gente se puder deixar uma dica aí para o pessoal que está em casa, 5 cuidados simples para quem quer manter a voz saudável, quais seriam? Então, manter a hidratação é o principal. Você ter uma boa noite de sono, isso influencia também nas alterações vocais, assim como na fadiga geral. Evitar ambientes ruidosos para competir com ruído, né? Nem questão de evitar esses ambientes, mas competir a sua voz com o ruído. Evitar pigarrear, evitar falar alto. Essas são, acho que, as dicas principais, assim, para pelo menos a gente ter um cuidado preventivo, vamos dizer assim, com a voz. Tá, e saúde emocional também, né? Lembrar que o emocional impacta também direto. Totalmente. A pessoa está nervosa, a voz já muda. Se eu estiver aqui nervosa, conversando com você, seca a garganta, a voz fica trêmula, já não sai mais nada. É isso, gente. Então vamos cuidar aí da sua voz, da nossa voz, mas já vou deixar um recado. Quando vocês forem no meu show, por favor, podem gritar muito, cantar muito, depois você procura a Lana. Isso. Para fazer exercícios e recuperar. 2 diazinhos depois você tá, tinindo. Firme e forte. Obrigada, tá? Eu por que esse agradeço papo tão agradável e até próximas oportunidades. Obrigada. E a você também, obrigadíssima pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Beijo grande, até lá. Tchau, tchau.